Olá, turma, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos estudar a sociedade industrial. Quem é essa sociedade industrial, né, que surge aí com a Revolução Industrial, tá? Quais são as características dessa sociedade? Vamos lá. Burguesia e proletariado são dois grupos sociais que surgem com a Revolução Industrial, tá? E é uma das características dessa sociedade, tá? São dois grupos sociais bem distintos que configuraram a Revolução Industrial. A burguesia, que é quem? Os empresários, dono das fábricas, das máquinas e ferramentas, né? Que tem o dinheiro. E do outro lado, o proletariado, o operário, né? Que em troca do trabalho ganha o quê? O salário, é a parte mais, né, vamos falar assim, é o pobre da situação aí. Então são duas classes que surgem nessa época aí e que ganham enorme projeção social, tá? O primeiro grupo era formado por proprietários de fábricas, minas, estradas de ferro, banco, entre outros empreendimentos. Nele havia a alta burguesia, representada pelos grandes banqueiros, industriais, comerciantes, e a pequena burguesia, composta dos donos de manufaturas e de comércios menores, e dos profissionais liberais, como médicos, jornalistas e advogados. Então, a burguesia, a gente vê aí, a gente pode falar dos privilegiados, tá? Então são as pessoas o quê? Que tinham uma influência muito grande na sociedade antes, né, da Revolução Industrial. O proletariado era formado pelos trabalhadores cuja sobrevivência dependia do salário pago pelos donos dos empreendimentos. Nesse grupo estavam os operários das fábricas, que viviam basicamente nas cidades e enfrentavam condições precárias de trabalho e de habitação. Então, a classe menos privilegiada aí. E a maior parte do proletariado veio de onde? Do campo. Né? Houve a questão do êxito rural, muitos deles não sabiam mexer, né, nas máquinas e equipamentos. Né? Então vieram para as cidades para ganhar o quê? Pouco dinheiro e viver o quê? Numa precariedade, né? Ali, muitas pessoas dentro do mesmo cômodo, né? Famílias imensas. Então, nessa figura aí embaixo, mostra claramente o Machado, né? Quem era a burguesia, né? E quem era o proletariado aí. Enquanto a burguesia vivia em residências amplas, com vários cômodos que asseguravam conforto e luxo, os operários habitavam moradias miseráveis em espaços pequenos que abrigaram várias famílias, né, como eu já tinha falado anteriormente. Esses locais eram insalubres, caracterizados por deficiência no abastecimento de água, por total ausência de saneamento básico. Por causa da concentração de indústria, a população de Londres e de outras cidades inglesas cresceu de maneira rápida e desordenada, ocupando os espaços em torno das fábricas e transformando esses lugares em grandes aglomerados urbanos. Então, eu coloquei aí embaixo duas imagens, né? O interior de uma casa burguesa. Então, bem amplo, com lustres riquíssimos, né? Ali uma sala de jantar, com móveis maravilhosos. Então, assim vivia o que? A burguesia. Num conforto e no luxo, em bairros muito bem organizado para eles. Enquanto isso, o proletariado, nessa outra imagem aí, a gente pode ver parecido muito com cortiços, né? As casas totalmente mal planejadas, organizadas, muitas dessas casas feitas por eles mesmos, onde não tinha água, não tinha saneamento básico, não tinha nada, não tinha a questão de recolhimento de lixo. Então, muitas pessoas adquiriam várias doenças, né? Morriam. Então, a gente pode ver um contraste, uma desigualdade social imensa, né? Em Londres, né?
ali na Inglaterra, onde começou a Revolução Industrial, e essa desigualdade social se espalhou pelo resto da Europa, pelo resto do mundo, quando começou o quê? A Revolução Industrial. Então, isso não ficou estritamente só ali em Londres, não. Isso se espalhou pelo mundo todo, né? Essa desigualdade social, tá? Condições de trabalho nas indústrias. Então, como é que eram essas condições aí? Eram boas? Eram ruins? A gente vai ver aí. Além de dependerem dos empresários para ter trabalho e de viver em condições precárias de habitação, aí uma outra coisa que eu esqueci de falar sobre a habitação, na maior parte das vezes, essas casas dos proletariados eram bem longe, bem afastadas do centro da cidade, tá? Os trabalhadores ingleses enfrentavam outro problema. Não existiam leis que definissem a duração da jornada de trabalho, os dias de descanso ou a proteção contra acidentes. O trabalhador acidentado não tinha direito a nenhum tipo de indenização e deixava de receber salário durante o período de afastamento. Se não conseguisse recuperar, ficava sem trabalho. Então, quando houve o início da industrialização, industrial, não existiam leis como existem hoje, né? O trabalhador ele tem pelo menos uma folga semanal, 13º, férias. No caso, se acontece algum acidente, ele fica afastado, mas ele recebe, tem todo o amparo, aposentadoria. Então, gente, essas coisas não existiam. Né? Então, as condições de trabalho na época eram péssimas, eram muito ruins, tá? O uso de mão de obra infantil, olha só, era muito comum. Crianças que viviam em orfanatos eram entregues para trabalhar nas fábricas em jornada de 14 a 16 horas diárias. Olha o absurdo. Em pouco tempo, também as crianças que tinham famílias passaram a integrar o grupo de trabalhadores mirins. Aquelas que adormeciam ou conversavam durante a jornada eram castigadas com agressões físicas. Então, gente, era muito triste. Então, muitas das fábricas, crianças com 3 anos, 4 anos, já começavam a trabalhar. Né? Então, crianças não tinham infância, praticamente, já estavam trabalhando. E assim, recebiam uma miséria, tá? Homens, mulheres e crianças trabalhavam em sala ou em galpões em que a ventilação e a luminosidade eram bastante deficientes. Tinha lugares que não tinha nem janela, tá? O ruído do maquinário era ensurdecedor, era muito alto e não tinha nenhuma proteção, tá? As piores remunerações eram pagas às mulheres e crianças. Essas últimas recebiam cerca de 1/5 do salário dos homens adultos. Então, as crianças recebiam miséria. As mulheres recebiam mais ou menos. Só os homens que tinham um salário assim, vamos falar, não é o melhor salário, né? Mas recebiam um salário. E detalhe, a mulher trabalhava, fazia a mesma coisa que os homens no mesmo tempo e recebiam muito menos. Então, gente, tinha uma desigualdade ali, né? Tinha uma divisão de trabalho, uma desigualdade muito grande já começou a surgir nessa época entre homens e mulheres, tá? Impactos urbanos e ambientais na industrialização. Vocês acham que isso não ia acontecer? Com certeza aconteceu. A industrialização, ela teve um impacto significativo, o quê? Tanto nas cidades, né, a urbanização ela está muito ligada à industrialização, porque as cidades começaram a crescer por causa das fábricas, né, começou a se desenvolver e, consequentemente, a natureza também teve prejuízos enormes. Então, a gente vê a primeira coisa, né? A riqueza e a pobreza. A gente viu em slides anteriores ali a desigualdade social imensa entre a burguesia e o proletariado. Né? A riqueza da burguesia e a pobreza do proletariado ali na questão de habitação. Várias doenças começaram a se proliferar,
né, por falta do quê? Do saneamento básico, água potável, né. Então a cólera, a varíola, diarreia, difteria, tuberculose e outras doenças provenientes do quê? Da água não tratada, da falta de saneamento, de lixos, né, o lixo jogado pela rua. Danos ambientais. Que danos ambientais foi esse aí? Poluição do ar, poluição da água, né? A limpeza pública praticamente quase não existia, principalmente nas áreas mais afastadas, na periferia, aonde o proletariado morava. E abastecimento de água e esgoto, gente, isso daí não era comum na época, né? Não era comum na época, como existe vários lugares aqui no nosso Brasil, em pleno século XXI, onde a água não é tratada e o esgoto também não. Então, se a gente achar isso um absurdo no século XVIII, mais absurdo ainda é agora no século XXI. Organização dos trabalhadores. Como é que era a organização do trabalho deles nas fábricas aí? As duras condições de vida e de trabalho não eram aceitas passivamente pelos operários. Vocês acham que eles concordavam com isso? Lógico que não, né? Muitos deles lutavam de diversas formas para que seus interesses, né, fossem atendidos em meio à próspera economia industrial. Essas formas de resistência iam desde a recusa em realizar as funções exigidas à fábrica até a formação de associações de trabalhadores. Então, de repente, chegou uma hora que aquela jornada de 16 horas, de 18 horas, estava ficando insuportável. Você trabalhava muito, ganhava pouco, muitas pessoas morriam ou muitas pessoas ficavam acidentadas e não tinham amparo. Você trabalhava 7 dias por semana, 30 dias por mês. Então, era uma coisa que muito desgastante. Então, alguns trabalhadores começaram a se organizar, né, para que conseguisse o quê? Alguns direitos para eles aí, tá? As primeiras associações surgiram ainda no século XVIII na Inglaterra, mas foi apenas no século XIX, no contexto das grandes indústrias, que as organizações de operários passaram a ter atuação mais significativa nas reivindicações de melhores condições de trabalho. Então, ali no século XVIII, a semente começou a ser plantada, mas somente no século XIX foi, foi quando realmente começou a se organizar, né? O que a gente conhece hoje pelos sindicatos, né? No início da década de 1810, por exemplo, trabalhadores da indústria têxtil de algumas cidades inglesas começaram a destruir a martelada as máquinas das fábricas onde trabalhavam, dando início a um movimento social que ficou conhecido como ludismo. Então, o ludismo foi o pontapé aí para que a criação de várias leis, tá? O uso das fábricas eram vistos pelos ludistas como a causa da redução dos salários, a falta de emprego e, consequentemente, da miséria da população operária. Então, por que ludismo? Né? Porque foi uma pessoa chamada Lud, né? Ele insatisfeito, né, com essa vida, né, com essas condições que, que os trabalhadores tinham, né, as condições desfavoráveis que existiam nas fábricas, né, ele muito revoltado, ele começou a se organizar com outras pessoas que tinham esse mesmo pensamento e teve um dia que começou essa revolta numa fábrica. Começou essa revolta numa fábrica e depois passou para outra, começou a ir para outra. Então, esse movimento social aí, né, começou a despertar, né, nos trabalhadores que eles precisavam o quê? Se organizar para conseguir os seus direitos, não destruindo as máquinas. Mas a partir daí os direitos trabalhistas eles começaram o quê? A surgir. Então os empresários começaram o quê? A também se organizar para que os ludistas não
ameaçasse, né, a quebrar suas máquinas e equipamentos. Então começaram o quê? A ceder algum desses interesses aí, começaram a conversar com eles, tá? Vamos lá. Outro importante movimento social foi iniciado ainda na primeira metade do século XIX, por uma associação de trabalhadores com envio da Carta do Povo ao Parlamento inglês em 1838. Então, esse ato foi importantíssimo também, tá? Esse documento reivindicava maior participação política da população operária, exigindo o sufrágio universal masculino, né? A questão do que os homens, né, independente de sua condição social e origem, né, pudessem votar, porque somente uma parte da população poderia exercer esse direito aí. Né? O voto seria secreto e a participação de representantes dos trabalhadores no parlamento. Porque, gente, só existia quem lá no parlamento lá? A burguesia e os nobres. Então, eles faziam as leis em interesse deles. Então, essa carta do povo ao parlamento inglês, né, tinha como prioridade, né, o que a participação dos operários, né, representantes também ali do povo no parlamento. Para o quê? Equilibrar as leis aí, porque as leis somente eram feitas para a nobreza e para a burguesia. O povo não tinha lei nenhuma que beneficiasse ele. O parlamento recusou as reivindicações. É lógico, gente, né? Defendidas na carta, fazendo aumentar a resistência dos trabalhadores que organizaram greves e outras manifestações. Então vamos parar tudo, né? O movimento cartista, como ficou conhecido, também foi duramente reprimido pelas autoridades inglesas, custando a vida de muitos trabalhadores, né? Então a gente mostra aqui embaixo, né, o movimento ludismo, né? O ludista aí era a quebração das fábricas. Agora o movimento cartista, né? Ele foi o quê? Mas a greve, ele foi muito mais agressivo que o ludista. Então muitas pessoas perderam a vida por lutar o quê? Por direitos. Os sindicatos, né? Como começou a formação dos chamados sindicatos aí, né? Que são aquelas organizações que lutam pelos direitos dos trabalhadores. Então, é, cada função, né, tem o quê? O seu operário, como os usineiros, os professores, os médicos, né, os próprios empresários. Então, cada representante aí, né, ele tem o quê? O seu sindicato. As primeiras organizações operárias funcionavam na ilegalidade, que era proibido, gente, né? A gente viu ali porquê, né, de manifestações que existiam. Até que na década de 1820, o parlamento inglês descriminalizou a existência desse tipo de associação. Surgiram então as organizações conhecidas como os sindicatos, que tinham como objetivos principais a redução da jornada de trabalho, o aumento salarial e a regulamentação do trabalho infantil. Então a prioridade era isso daí. Era coisa pequena para aquela época, né, para os trabalhadores. Mas para os empresários era difícil de acontecer, né, a burguesia aí. Ainda que a existência dos sindicatos fosse permitida, o governo inglês manteve a repressão a greves e campanhas por direitos trabalhistas. Vários líderes sindicais foram presos e alguns executados ao longo do século XIX, porque instigava a população a ir para a rua, parar de trabalhar. Em 1830, constituiu-se uma associação geral de operários ingleses, que reunia mecânicos, fundidores, ferreiros, mineiros, etc. Então, várias organizações aí começaram a se organizar. Era a Associação Nacional para a Proteção do Trabalho, liderada por John Doherty, que representavam cerca de 100 mil trabalhadores e tinha como objetivo unificar os sindicatos de todas as categorias.
além de lutar por salários dignos e apoiar as ações das greves. Então, gente, essa associação aí foi a maior associação, né, de operários ingleses na época aí. Né, tinha praticamente 100 mil trabalhadores, então era uma quantidade muito grande. E, gente, o que, que eles queriam aí? Né? É a questão de salário correto, né? A questão de jornada de trabalho. Então, era pouca coisa, era direito deles, mas que para, né, o empresário aí era muito complicado de você ceder, mas com muita luta eles conseguiram, né? Em setembro de 1864, foi fundado, em ato público realizado em Londres, a Associação Internacional dos Trabalhadores, cuja meta era unificar os movimentos trabalhistas da Europa e das Américas, para garantir e proteger a melhoria das condições de trabalho dos operários. Então a gente viu que as coisas foram o quê? Engateando, com muita luta, né? A gente viu muitas mortes, muita gente presa, mas as coisas foram o quê? Surgindo, né? Demorou muito, mas as coisas foram surgindo. As mulheres tinham importante participação no movimento operário. Além da luta por melhores condições gerais de trabalho, elas se organizaram pela conquista dos direitos trabalhistas iguais a dos homens, como a equiparação salarial e pelo próprio reconhecimento profissional. Porque até então só o homem. As mulheres falaram, não, a gente trabalha nas fábricas, a gente faz às vezes as mesmas funções, a gente quer também o quê? Os mesmos direitos. E conseguiu isso daí, a conquista das mulheres também, né? Então, as mulheres foram para a luta também, elas não ficaram paradas, porque somente os homens tinham essas conquistas, elas também eram consideradas operários, né? Embora a maioria das propostas da reforma trabalhista não tenham sido aceita no início, ao longo do século XIX, os trabalhadores conseguiram a aprovação de leis que melhoraram as condições de trabalho. Então, a gente viu que o que a conquista hoje trabalhista que nós temos, né, como eu falei lá no começo, férias, 13º, né, a jornada de trabalho, licença maternidade, então várias dessas coisas aí, né, foram que ao longo de lutas, né, não foi de uma coisa de uma hora para outra. Então muitas pessoas tiveram que morrer por causa disso, né? Então, a gente tem que agradecer muito a essas pessoas aí, né, por lutarem pelos nossos direitos, né, por lutarem por essas conquistas que são o quê? Importantíssimas hoje para toda a sociedade. As mulheres e seus direitos, então, vamos ver aí, né? As mulheres também se engajaram para melhorar as condições de trabalho e reivindicar a igualdade de direitos nas fábricas e em outras atividades, uma vez que elas ganhavam menos do que os homens, embora realizassem a mesma função, cumprissem a mesma jornada, né? A desigualdade social aí, né? E a desigualdade de gênero, principalmente. Além disso, as operárias eram muitas vezes desrespeitadas e assediadas pelos colegas e pelos patrões no ambiente de trabalho. Então, gente, o assédio era constante na época, né? O assédio não é uma coisa só de pleno século XXI, não. Já existia há muito tempo. É importante lembrar ainda que a atividade diária nas fábricas não liberava as mulheres de suas obrigações domésticas, o que as deixava sobrecarregadas. Então, o que acontecia? A mulher trabalhava 18 horas por dia, ia para casa, ainda tinha que lavar, passar, arrumar a casa, cuidar do filho, cuidar do marido. A questão da dupla jornada. Então, não mudou muito, né, daquela época para hoje, que a mulher mesmo trabalhando fora, ela tem o quê? Uma dupla jornada. Apesar das conquistas alcançadas,
elas estavam sempre em desvantagem em relação aos homens, pela necessidade de cumprir essa dupla jornada. No final do século XIX, ocorreu uma série de manifestações protagonizadas por mulheres, que reivindicavam a igualdade política e jurídica entre os sexos. Na Inglaterra, ficou famoso o movimento das sufragistas, que reivindicava o direito ao voto feminino. Então, além dos direitos, trabalhistas, elas também queriam o quê? O voto feminino, porque os homens tinham conseguido o quê? O voto. A gente viu nos slides lá. E por que elas também não poderiam? Né? Então, nessa imagem aqui, mostra as mulheres iram para a rua manifestar esses direitos aí. E que, graças a Deus, hoje, por causa delas, né, a gente tem o direito a voto. A Revolução Industrial, circulação de pessoas e de produtos, né? O que a Revolução Industrial fez hoje, né? Os impactos, as consequências dessa revolução importantíssimo na nossa vida. A Revolução Industrial provocou um grande aumento na produção de mercadoria. Aumentou, né, as mercadorias hoje, e na época principalmente, no mercado consumidor, porque antes não existia essa quantidade, era uma quantidade mínima. Com a Revolução Industrial, a produção cresceu, então mercadorias estão mais à disposição, né, por um preço bem menor. Esses produtos precisavam ser distribuídos e comercializados, o que fez com que grande parte do planeta fosse interligando por redes de comércio e serviço em serviços para tornar isso possível, né? Redes de comércio mundiais não era exatamente uma novidade, pois durante a expansão marítima europeia dos séculos XIV e XV, né, aí as grandes navegações, foram estabelecidas ligações entre todos os continentes. Então, a distribuição de mercadoria não era um problema na época, né? Contudo, os desenvolvimentos de tecnologias proporcionaram pela Revolução Industrial fez com que a quantidade de mercadoria e a velocidade com que elas circulavam passasse a ser maior, né? Uma das tecnologias na época aí da Revolução foi o que? O motor a vapor. Então, locomotiva a vapor acelerou esse processo. Então, as ferrovias começou a interligar essa circulação de pessoas e produto. O barco a vapor também, porque antes era vento. Então, o barco a vapor também diminuiu esse processo de circulação de pessoas e de produtos no mundo, né? E para a gente terminar, ao longo do século XIX, essa circulação rompeu as fronteiras nacionais e provocou enorme deslocamento de pessoas em busca de melhores condições de vida. O mapa a seguir, né, a gente mostra que representa esse deslocamento aí. Além dos serviços criados para possibilitar a circulação de mercadorias, surgiram serviços para divulgá-la. Afinal, para os empresários, era necessário criar na população a necessidade de comprar o que era fabricado. Então, o que aconteceu? A Europa, na época, era a maior o quê? Exportadora desses produtos aí. Então, a Revolução Industrial ela proporcionou para os países da Europa o que? A possibilidade de vários outros países na época, né? Alguns eram ainda suas colônias de comprar o que? Esses produtos. Então, no mapa ali abaixo, a gente vê o que? As grandes regiões, né, que recebiam esses produtos europeus, que era a América do Norte, América do Sul, a Oceania, né? E a gente vê o grande fluxo aqui de onde iam essas mercadorias. Então, praticamente, ali a gente pode ver por todo o planeta, né? A Ásia, a África, o continente asiático e o continente ali americano. Então, ia para todos os lugares. Então, os produtos europeus, eles circulavam de uma maneira muito rápida com esse advento do que? Das grandes tecnologias da época, ok? Então, a nossa aula de sociedade industrial, ela termina por aqui. Então, aguardo vocês na próxima aula.